Se você está cansado de sofrer, existe uma verdade que precisa ouvir. Uma que talvez nunca tenham te dito com clareza, mas que carrega o poder de libertar sua mente e sua alma. Porque o sofrimento, apesar de parecer um inimigo cruel, muitas vezes é apenas o reflexo de uma luta que acontece dentro de você, e não do lado de fora. A pergunta que você precisa se fazer agora é: por quanto tempo mais você vai continuar lutando contra coisas que não pode controlar? Sofrer é humano, sim, mas continuar sofrendo é uma escolha. Uma escolha silenciosa, repetida todos os dias, sem perceber. E é aí que o estoicismo entra, como uma lâmpada acesa num quarto escuro. Não para te prometer que a dor vai sumir, mas para te mostrar como se levantar no meio dela, calmo, firme, lúcido. Porque o que te faz sofrer de verdade não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece. Você já se perguntou por que certas pessoas enfrentam perdas, rejeições, pressões e continuam serenas? Já pensou por que você se desmorona por dentro diante de certas situações que parecem pequenas, mas te esmagam por completo? O estoicismo responde isso com uma clareza brutal. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender 8 ensinamentos profundos dos maiores mestres estoicos. Lições que podem virar a chave da sua vida se você estiver disposto a encarar a verdade de frente. Mas antes de seguir, eu quero te convidar a comentar uma coisa. Qual é a dor que mais te persegue hoje? A dor que parece não ter fim. Porque às vezes, só de nomear a dor, a gente começa a desarmar o poder que ela tem sobre nós. Então, escreve nos comentários e segue comigo, porque essa jornada não vai ser fácil, mas vai ser libertadora. Imagina que sua mente é uma fortaleza. Só que essa fortaleza foi construída com portas escancaradas. Qualquer crítica entra, qualquer perda arrebenta tudo, qualquer frustração toma conta do salão principal. O primeiro ensinamento estoico é: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, como disse Marco Aurélio. Ou seja, o que você sente vem do que você acredita. Você sofre porque acredita que as coisas deveriam ser diferentes, que a pessoa não devia ter te tratado assim, que a vida devia ter te recompensado mais cedo, que o mundo devia ser mais justo. Só que não é, e nunca foi. O sofrimento nasce da expectativa irreal de que a realidade se curve aos nossos desejos. Mas o estoico aprende a curvar seus desejos à realidade. E é aí que começa a libertação. A dor não vai embora quando você nega ela. Vai embora quando você entende o que ela veio te ensinar. E ela sempre ensina. Sempre. Mesmo quando parece insuportável. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de sofrer, mas ainda preso num ciclo que te machuca em silêncio. E se eu te dissesse que o segundo ensinamento é quase um mapa para sair desse ciclo? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você consegue entender o poder disso? Nada externo tem o poder de te ferir sem a sua permissão. E isso não é uma frase de efeito. É um chamado à responsabilidade. Enquanto você continuar terceirizando a origem do seu sofrimento, você vai continuar impotente. Mas quando você assume o comando da sua mente, você para de ser refém da vida. Pensa comigo, quantas vezes você já sofreu mais pela antecipação do problema do que pelo problema em si? Quantas noites mal dormidas por coisas que nunca aconteceram? Isso não é vida, isso é prisão mental. E o estoicismo te convida a sair dessa cela, mas só se você estiver pronto para deixar o papel de vítima para trás. E aí eu te pergunto, você está mesmo pronto? Porque esse caminho exige coragem. Coragem de enxergar suas ilusões, seus padrões automáticos, suas crenças que alimentam a dor. Coragem de admitir que, às vezes, você mesmo está alimentando o sofrimento que quer tanto parar. Mas também é nesse caminho que nasce um novo você. Um você que não depende mais de ninguém para estar em paz. Então, respira fundo agora e continua comigo, porque nos próximos ensinamentos, você vai descobrir como os maiores sábios da história atravessaram o caos e se mantiveram em pé. E mais, como você também pode fazer o mesmo. A dor ainda vai bater na porta, mas dessa
vez você vai saber como responder. E isso muda tudo. Você já percebeu como a mente tenta negociar com a dor? Como ela sussurra que talvez, se você tentar mais uma vez, se você mudar um pouco, se você for mais gentil, talvez aí o mundo te trate melhor. Mas essa é uma armadilha silenciosa. O segundo ensinamento estoico profundo que você precisa ouvir é esse: você não controla os outros, só a si mesmo. Quantas vezes você já tentou controlar uma situação, uma pessoa, uma emoção que não era sua? E quanto mais tentava, mais se perdia de si mesmo. É como nadar contra a corrente de um rio. Você se esgota, se frustra e ainda assim não sai do lugar. O estoicismo ensina que é nesse momento que você precisa parar e perguntar: o que disso tudo está de fato nas minhas mãos? Essa pergunta pode salvar sua sanidade. Você sofre porque tenta ser aceito por quem não te vê. Porque espera a justiça de um mundo indiferente. Porque espera a gratidão de quem só sabe sugar. Mas a verdade brutal que poucos têm coragem de encarar é: esperar que o mundo te recompense por ser bom é como esperar que o leão não te coma porque você é vegetariano. Isso é ilusão. E toda ilusão, quando cai, dói. Mas olha só o poder oculto aqui. Quando você aceita que não pode controlar o mundo, você começa a dominar a única coisa que sempre esteve nas suas mãos: a sua própria mente, a sua atitude, a sua resposta, a forma como você se levanta depois de cair. Isso ninguém pode tirar de você. Nenhuma perda, nenhum abandono, nenhuma injustiça. O terceiro ensinamento estoico vem como um golpe direto, e talvez você precise ouvir isso mais de uma vez. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como acontecem, e você será feliz. Essa frase de Epicteto carrega uma revolução interior. Ela destrói toda a dependência emocional que você colocou nas mãos de coisas que estão fora do seu controle. Você queria que o relacionamento durasse, que aquele projeto desse certo, que aquela pessoa te entendesse. Mas não durou, não deu, ela não entendeu. E agora? Você vai afundar com isso? Ou vai usar isso como matéria-prima para construir sua maturidade emocional? Se você escolheu estar aqui, assistindo isso agora, é porque algo dentro de você cansou de se esconder da verdade. E essa verdade é simples, mas profunda. A liberdade começa no momento em que você para de resistir ao que é. Porque resistir não muda a realidade, só te desgasta. Imagina uma árvore no meio de uma tempestade. Ela não tenta controlar o vento. Ela se curva e por isso não quebra. Você precisa aprender a fazer o mesmo. Curvar-se diante da realidade, mas não se render. Aceitar, mas não se anular. Parar de lutar contra o inevitável e usar sua energia para aquilo que realmente pode ser transformado. Sua mentalidade. E é aqui que muita gente desiste, porque é mais fácil culpar o mundo do que se responsabilizar. É mais fácil se vitimizar do que amadurecer. Mas você não é como a maioria, ou não estaria aqui. Você está pronto para o quarto ensinamento, e esse vai te ferir um pouco antes de te libertar. Você está pronto para ouvir a verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Então, prepara o coração e continua comigo. Você já parou para pensar em quantas vezes você revive a mesma dor sem que ela esteja realmente acontecendo? Como se a ferida tivesse virado casa e você voltasse ali todas as noites para dormir abraçado com a angústia. O terceiro ensinamento estoico te mostrou que resistir ao que é só aumenta o sofrimento. Mas agora é hora de ir mais fundo. O quarto ensinamento estoico diz: é tolice pedir aos deuses aquilo que podemos conquistar por nós mesmos. Epicuro disse isso e, embora ele não fosse estoico, essa frase foi reinterpretada por muitos sábios estoicos ao longo dos séculos. Ela expõe uma verdade dolorosa. Às vezes a gente finge que está esperando a vida mudar, só para não ter que mudar a si mesmo. Quantas vezes você já falou: eu só queria um pouco de paz, mas segue alimentando conflitos. Eu só queria me libertar disso, mas continua voltando para aquilo que te prende. Isso não é azar, isso é auto-engano. E o estoicismo desmascara o auto-engano como ninguém. Você não precisa esperar um sinal.
Você precisa parar de se esconder da ação. Porque enquanto você terceiriza o seu poder, o sofrimento ganha espaço e ele cresce. Cresce até virar identidade. Você já viu alguém que vive dizendo que tudo dá errado para ele e tudo continua dando errado? Isso é padrão. Isso é vício emocional. E sim, dói admitir. Mas reconhecer já é o começo da cura. Deixa eu te perguntar uma coisa agora bem direta. Qual sofrimento você está alimentando em silêncio só para não ter que encarar o medo da mudança? Escreve nos comentários. Abre essa verdade. Às vezes falar sobre ela é o primeiro passo para desatar o nó, porque aqui vem o quinto ensinamento estoico, e esse muda completamente o jogo. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Sêneca. Você pode passar a vida pedindo alívio, ou pode começar a buscar força, porque enquanto você estiver esperando a tempestade passar para depois agir, você vai continuar parado no mesmo lugar. Mas se você decidir se fortalecer durante a tempestade, então nada mais te para. O sofrimento só cumpre seu papel quando você cresce com ele. Senão, ele vira punição, um ciclo, uma repetição cruel de histórias que você já deveria ter superado. Mas olha só, você está aqui. Você está ouvindo isso. E isso significa que uma parte de você já decidiu quebrar o padrão. Já decidiu não viver mais em função da dor. O estoico não é alguém frio. É alguém que sente tudo, mas não se afoga em nada. Alguém que pode chorar sem se perder, que pode sofrer sem se desmontar. Porque ele treinou a mente para não ser escrava do que passa. Ele entendeu que a vida vai tirar coisas, pessoas, planos, mas ela nunca pode tirar o que você construiu por dentro. E é por isso que você precisa assumir esse lugar dentro de si. Parar de esperar que a vida seja fácil e começar a desejar que você seja forte. Porque a vida não vai aliviar para ninguém, mas você pode parar de se tratar como frágil. Agora escuta isso com o coração. Você pode não ter escolhido a dor, mas pode escolher o que ela vai fazer de você. Se isso tocou você, comenta aqui embaixo. Eu escolho a força. Se essa frase acendeu algo aí dentro, escreve. Deixa registrado esse compromisso com você mesmo. Porque a mudança começa nesse tipo de decisão silenciosa. E se prepara, porque no próximo ensinamento estoico, a gente vai falar sobre o maior vício emocional que destrói sua paz sem você perceber. E como os sábios antigos enfrentavam isso com firmeza, coragem e muita clareza interior. Segue comigo. Existe um vício emocional que a maioria das pessoas carrega e que corrói por dentro em silêncio. Um vício que parece inofensivo, até justo, mas que alimenta o sofrimento, como lenha num fogo que nunca apaga. Esse vício se chama esperar reconhecimento. Esperar que alguém veja seu esforço, que alguém valide sua dor, que o mundo olhe para você e diga, sim, você tem razão, você merecia mais. Mas deixa eu te contar um segredo estoico. Ninguém te deve nada. Dói ouvir isso, eu sei. Mas essa é a liberdade mais brutal e mais poderosa que você vai encontrar. Sêneca dizia, quanto mais cedo você parar de buscar aplausos, mais cedo você começa a viver de verdade. A verdade é que esperar reconhecimento é como construir um castelo sobre areia movediça. Pode até parecer firme por um tempo, mas no primeiro sinal de indiferença, tudo desmorona. E aí você sofre, se sente invisível, abandonado. Mas a pergunta mais importante é, por que você ainda precisa ser visto para se sentir inteiro? O estoico caminha com firmeza não porque o mundo o aplaude, mas porque ele já reconheceu o próprio valor. Ele já decidiu que sua paz não está à venda no mercado da aprovação. Ele já entendeu que viver de acordo com a razão, com a virtude, com os próprios princípios, é muito mais valioso do que qualquer curtida, qualquer palminha, qualquer elogio passageiro. Quantas vezes você já desistiu de algo que amava só porque ninguém percebeu seu esforço? Quantas vezes você já se calou para não desagradar? Já se anulou para caber no ideal de alguém? Isso não é amor. Isso é prisão emocional. E o estoicismo é a chave que abre essa cela. O sexto ensinamento estoico é esse. Se você quer ser invencível, não entre em competições em que não
depende de você vencer. Epicteto. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que você aposta sua felicidade na reação do outro, você entrega sua liberdade. E quem vive assim nunca está em paz. Está sempre ansioso, sempre tenso, sempre tentando agradar, como um prisioneiro com um sorriso no rosto. Você quer mesmo continuar vivendo assim? Ou você está pronto para fazer um pacto de lealdade com a sua essência? Para ser fiel à sua verdade, mesmo que ninguém perceba? Para seguir sendo íntegro mesmo quando ninguém estiver olhando? O estoico não busca ser notado. Ele busca ser pleno, porque ele sabe que o reconhecimento mais valioso é o que acontece no silêncio da consciência tranquila. E agora eu quero te convidar a escrever nos comentários. Eu solto a necessidade de aprovação. Escreve isso. Marca esse compromisso com a sua liberdade. Você não precisa ser validado para ser verdadeiro. Você só precisa ser inteiro consigo mesmo. E fica comigo, porque no próximo ensinamento nós vamos falar sobre um inimigo invisível que destrói sua força interior, a culpa, e como você pode transformá-la numa alavanca de poder e clareza. O caminho estoico não é fácil, mas cada passo traz uma paz que ninguém mais pode te tirar. Sabe o que mais enfraquece um ser humano? Não é a dor, não é o fracasso, não é nem mesmo a rejeição. O que destrói uma alma por dentro, lentamente, é a culpa mal resolvida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o peso da verdade, estoica. A culpa não é para te punir, é para te transformar. O sétimo ensinamento estoico que você precisa ouvir hoje é direto como uma lâmina. O erro não está no que acontece, mas em como você responde ao que aconteceu. Quantas vezes você já se paralisou remoendo o que fez, o que não fez, o que deveria ter dito, o que não deveria ter sentido? A mente volta, repete, cobra, esmaga. Você tenta dormir, mas o passado grita. E quanto mais você se pune, mais você se afasta da única coisa que poderia realmente te libertar. A ação presente. A culpa é como uma faca. Ela pode te cortar ou te abrir. Você escolhe se vai sangrar ou se vai renascer. O estoicismo não diz, ignore sua culpa. Ele diz, use ela como um sinal, como um alerta, como uma bússola. Se você fez algo errado, se machucou alguém, se traiu a si mesmo. Ótimo, sim, ótimo. Porque agora você tem a chance de se tornar alguém que não repete esse padrão. Marco Aurélio escreveu, quando você se levantar pela manhã, pense, hoje eu vou me encontrar com a ingratidão, a traição, a arrogância. E mesmo assim vou agir com dignidade. A vida não vai te poupar de errar, mas você pode decidir não repetir. Você pode decidir parar de usar a culpa como corrente e começar a usar ela como trampolim. E olha, perdoar a si mesmo é um ato de coragem. É olhar no espelho e dizer, eu fui ingênuo, eu fui impulsivo, eu fui fraco. Mas eu não sou só isso. Você é mais do que o seu pior dia. Você é mais do que a versão sua que estava perdida. E o estoico entende que a culpa só vale se for o empurrão para o crescimento, nunca o pretexto para se abandonar. Então, hoje, agora, eu quero te fazer um convite direto, olhando nos seus olhos pela tela. Qual culpa você ainda está carregando que já deveria ter virado aprendizado? Escreve aqui nos comentários. Escreve com verdade, com coragem. Talvez alguém leia e se identifique. Talvez você ajude mais alguém a se libertar. E se essa parte te tocou de verdade, comenta assim, eu não sou o erro, eu sou quem aprende. Agora se prepara, porque o oitavo e último ensinamento estoico é talvez o mais importante de todos. Ele é o que segura toda essa estrutura de crescimento, clareza e liberdade. É a raiz do equilíbrio. É o que define se você vai continuar sofrendo ou finalmente aprender a viver em paz. Fica comigo. A jornada está prestes a se completar. Chegou a hora de ouvir o oitavo ensinamento estoico. E se você escutar com o coração aberto, ele pode mudar tudo. Porque ele não fala sobre o mundo, não fala sobre os outros, nem mesmo sobre seus erros ou dores. Ele fala sobre você diante da vida, diante do que não dá para prever, diante do que te assusta, te frustra, te desafia.
O oitavo ensinamento é simples, mas profundo como um abismo. Viver não é esperar a ausência de dor, é aprender a caminhar com ela. Quantas vezes você já adiou sua paz? Quantas vezes você pensou: quando tudo melhorar, aí sim eu vou conseguir respirar? Mas a vida não espera. A paz não chega depois. A vida acontece no meio da dor, da confusão, da perda, da incerteza. Você está esperando demais para ser feliz. Está esperando as pessoas mudarem, esperando o cenário melhorar, esperando sentir segurança, coragem, vontade. Mas sabe o que o estoico faz? Ele age mesmo assim. Mesmo com medo, ele segue. Mesmo com dor, ele se levanta. Mesmo com o coração partido, ele honra seus valores. Epicteto disse: não busque que os eventos aconteçam como você quer. Aceite-os como eles são. Essa é a chave para a tranquilidade. Você não precisa que a dor vá embora para ser livre. Você precisa parar de lutar contra a vida como ela é. A dor que você sente hoje pode ser a porta para sua transformação. Se você parar de se perguntar: por quê comigo? E começar a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Você está aqui. Chegou até o fim dessa jornada. E se chegou até aqui, é porque alguma parte sua cansou de fugir. Cansou de esperar. Você quer ser forte, quer ser livre, quer ser inteiro. E a boa notícia é: você já está no caminho. Só que agora você tem que fazer sua parte. Você precisa escolher todos os dias ser o seu próprio alicerce. Não dá mais para viver em função do caos. Não dá mais para ser escravo do que acontece fora. Você pode viver como todo mundo, oscilando, reclamando, sofrendo, ou pode viver como um estoico moderno, com clareza, com firmeza, com coragem de ser você, de sentir tudo, sem se perder em nada, de continuar, mesmo quando parecer impossível. Então agora, no fim dessa jornada, eu quero te pedir uma coisa simples. Escreve aqui nos comentários: eu escolho viver com coragem. Se isso aqui te tocou, se alguma parte da sua alma sentiu essa verdade, comenta. Não só por mim, por você, para marcar o início de uma nova etapa, para lembrar amanhã, quando a dor vier de novo, que você tem escolha. E se você quer seguir essa jornada comigo, se você sente que o estoicismo pode mudar a forma como você vive, pensa e sente, se inscreve no canal Estoicismo pra Valer. Aqui a gente não fala de teoria, a gente fala de transformação real, de alma para alma, de mente para mente e de coração para coração. Porque no fim das contas, a dor não é o inimigo. O inimigo é viver anestesiado. E hoje você acordou. Bem-vindo ao caminho. O caminho da consciência, o caminho do domínio de si, o caminho estoico.